Nessa noite eu vou falar sobre o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito. João capítulo 1, versículo 29. Nós lemos o trecho anteriormente, né? Sabemos que estava falando de João Batista. E quando Jesus veio se aproximando, veja aqui no versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, vamos ler todos juntos o finalzinho: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Vamos orar? Santíssimo Pai, nós te agradecemos pelo momento que nós temos para abrirmos a Bíblia. E neste momento eu peço que Teu Espírito Santo esteja falando a cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa me usar como uma bênção, um vaso, um conduíte. Fale através de mim, ó Pai, que a Tua Santa Palavra seja pregada fielmente, de acordo com a Tua vontade, e que nós saímos daqui com uma apreciação maior pelo que Cristo fez por nós, e que nós realmente estejamos abertos com corações sensíveis. Eu oro com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dividir em duas partes a mensagem, e primeiramente eu gostaria de ver sobre o Velho Testamento, os sacrifícios que foram feitos durante um período de aproximadamente 4.000 anos, os sacrifícios do Velho Testamento, para depois nós vermos os do Novo Testamento. Mas, começando com o Velho Testamento, nós sabemos que, primeiramente, eram sacrifícios necessários, foram, bem descrito na Palavra de Deus, que é importante derramar sangue para o perdão dos nossos pecados. Hebreus 9, 22 nos diz isso. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o quê? Com o sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então nós vemos isso lá do início, desde a queda de Adão e de Eva. Se não fosse pelo pecado, não haveria necessidade de derramar sangue, de nenhum cordeiro ser morto. Mas, como diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então nós sabemos que, por causa do nosso pecado, há um preço a ser pago, é a morte. E desde então de Adão e Eva, Deus conversou com eles ali no Jardim do Éden. Deus já lhes deu ali uma profecia de algo que iria acontecer aproximadamente 4.000 anos depois, começando com a vinda de Cristo, a sua morte, e como ele iria derrotar Satanás. Mas antes de tudo isso, eram necessários estes sacrifícios, como o perdão dos pecados. Então, desde Adão, nós vimos isso. Em segundo lugar, foram sacrifícios frequentes. Nós já vimos até mesmo no Jardim do Éden, Deus teve que matar o primeiro animal. Então ali já em Gênesis 3, 21 diz: e o fez o Senhor Deus, Adão e a sua mulher, túnicas de pele, e os vestiu. Então Deus já teve que matar ali um animal, seu sangue foi derramado, Deus usou as túnicas para cobrir Adão e Eva, e foi ali instituído então as ordenanças, que eles teriam que oferecer sacrifícios de tempo em tempo, e eram sacrifícios frequentes. Nós não temos como calcular, é um número muito, muito grande, mas nós sabemos que, imagine, 4.000 anos de sacrifícios até a vinda de Cristo. Não foram só milhares de ovelhas e bodes e carneirinhos, tudo isso que foram sacrificados. Nós estamos falando no número de milhões de animais que foram sacrificados através dos anos. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, nós vemos isso, que Deus havia feito sacrifício, e logo em seguida, Gênesis capítulo 4, nós já vemos ali Adão e Eva ensinando a seus filhos a necessidade do sacrifício, para representar ali a fé que eles teriam no Cordeiro de Deus e o perdão dos seus pecados. Gênesis 4:4 diz: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A história aqui de Abel e Caim não é relevante, mas nós sabemos que Abel ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido, um animal que
fosse morto para derramar o seu sangue, era necessário. E seu irmão não quis oferecer isso, mas ele ofereceu outra coisa. Mas enfim, continuando, nós vemos em Gênesis capítulo 8, também lá no versículo 20, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto. Holocausto é um sacrifício queimado, onde eles colocavam fogo, né, no animal. Então ofereceu ali um holocausto sobre o altar. Então já se passaram 1.500 anos desde Adão, e sempre, todas as gerações ofereciam os seus sacrifícios continuamente, frequentemente. E aqui nós temos Noé também demonstrando isso. E não muito depois disso veio Abraão, Gênesis 22, 8. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Aqui nós temos uma das mais lindas histórias de fé no Velho Testamento, né, que Deus pediu algo muito difícil de Abraão, um sacrifício vivo, o seu filho. E eu sempre paro e penso, como é que será que foi aquela conversa entre Abraão e Sara? Ou será que ela não ficou sabendo? A Bíblia não fala muito sobre isso, né? Mas Abraão, depois de tantos anos que eles esperavam por um filho, Deus lhe deu o filho e agora Deus vai tomar o filho? Humanamente falando, não tinha lógica. Mas Abraão foi pela fé, ele já havia oferecido sacrifícios e sacrifícios, mas foi a primeira vez que Deus havia lhe pedido o seu filho no lugar de um animal. E Abraão foi pela fé. E o filho perguntou para o pai: pai, cadê o cordeiro? Né, eles levaram a lenha para botar fogo e estavam preparados, menos o animal. A coisa mais importante é que nem chegar num churrasco, né? Você está com carvão, está com fósforo, está com álcool, e aí, cadê a carne? Cadê a carne? Não é a parte mais importante? E o filho pergunta: cadê o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Então, e nós sabemos, né? Abraão continuou até o último momento, já prontos para atravessar o corpo do filho. E Deus então viu a fé, e o anjo bradou, disse: Abraão, não faça isso. Enfim, Abraão continuava com os seus sacrifícios, e Deus ali naquela história mostrou uma grande lição para nós. E também nós sabemos que futuramente Deus iria prover o cordeiro perfeito de Deus. Continuando em Êxodo, nós chegamos na história de Moisés ali no Egito. O povo de Israel há 400 anos estavam escravos em Egito, neste ponto, e estavam saindo, prestes a sair do Egito, e Deus então havia dado ordens de como eles iriam oferecer os seus sacrifícios e prepararem para a primeira Páscoa no Velho Testamento. Êxodo 12, versículo 3 nos diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. E aqui nós temos mais uma linda história do cordeiro que foi morto e do sangue que foi aplicado ali nos umbrais das portas, e através daquilo a família foi salva. Ali aquela demonstração de fé que Deus iria então cumprir a sua promessa. E hoje nós vimos que se nosso coração está coberto pelo sangue de Cristo, né, o anjo da morte passa por cima, ou seja, nós não passaremos pela morte eterna, como os egípcios passaram pela morte naquela noite. Mas mais uma vez no Velho Testamento, ofereceram seus sacrifícios em obediência a Deus. E segue a história, todas as famílias, todas as gerações, diariamente, mensalmente, anualmente, haviam vários tipos de sacrifícios. Muitos animais foram sacrificados, foram sacrifícios frequentes. E como diz em Hebreus 7, versículo 27, comparando o Velho Testamento com o Novo, que diz que não necessitaste, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Veja a frequência do sacrifício, era algo diariamente, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Então nós sabemos que eram sacrifícios frequentes,
E veja bem, em terceiro lugar, olhando aqui no Velho Testamento, nós sabemos que os sacrifícios foram provisórios, digamos assim. Não eram sacrifícios que poderiam ser feitos para resolver o problema permanentemente. A pessoa ali responsável por sua família, por si mesmo, não poderia oferecer um cordeiro, mesmo que fosse um cordeiro como instruído, sem manchas, sem defeito, né? Aos olhos humanos, um cordeiro perfeito, mas não poderia ser aquele cordeiro para resolver a questão eterna da sua alma. Ele teria que continuar oferecendo sacrifícios, pois aquele cordeiro era apenas um símbolo, uma parte da fé da pessoa, sabendo que um dia viria o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Então eram sacrifícios provisórios, era algo que não iria resolver o problema permanentemente. É como quando nós estamos dirigindo e de repente vem e fura o pneu do nosso carro. O que nós temos que fazer? Coloca o step. Agora, eu já vi carro andando com step por muito tempo, mas não é o ideal. O step não resolve o problema permanentemente, é só ali até você conseguir resolver de uma maneira mais adequada. E os sacrifícios do Velho Testamento não poderiam perdoar os pecados, eram sacrifícios provisórios. Isso nos traz então a segunda parte, o sacrifício do Novo Testamento, o sacrifício principal, o sacrifício. Nós sabemos que o Cordeiro de Deus, como disse João, e eu imagino talvez a confusão dos discípulos e das pessoas que estavam ali junto ao Rio Jordão, quando Jesus se aproximou, e João Batista disse: eis ali o Cordeiro de Deus. Imagino que a maioria não entendesse o que significaria essa colocação, mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o perfeito e puro, imaculado Cordeiro de Deus, ele tinha que fazer aquele sacrifício, era um sacrifício necessário. Sem a morte do Cordeiro de Deus, sem a morte de Cristo, nós não teríamos a salvação. E graças a Deus por isso, então, que Jesus Cristo veio, e no Natal nós celebramos o seu nascimento, embora a data de seu aniversário não teria sido em dezembro, mas nós escolhemos um dia para comemorar, e nós louvamos a Ele pela vinda daquele Cordeirinho de Deus, que um dia morreria na cruz pelos nossos pecados. Então era um sacrifício necessário. Embora nós não gostamos de pensar naquela dor, no sofrimento, e tudo aquilo que Jesus Cristo sofreu, foi algo necessário. Foi algo necessário. Mas irmãos, graças a Deus que o sacrifício de Cristo não foi algo que teve que se repetir. Nós vimos em segundo lugar que é um sacrifício único. Um sacrifício único. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, a Bíblia diz que porque como pela desobediência de um só homem, quem foi esse homem? Adão, muitos foram feitos pecadores. Então, aqui um contraste. Através de um homem, apenas Adão, o seu pecado passou no seu sangue para todos os seus filhos e sua descendência. E todos foram feitos pecadores. Assim também, pela obediência de um. Quem foi esse um? O Cordeiro de Deus. O perfeito Cordeiro, o puro Cordeiro, Jesus Cristo. Então assim também pela sua obediência, muitos serão feitos justos. Então foi um sacrifício único. Jesus Cristo é o único que poderia tomar os nossos lugares e resolver essa questão do salário do pecado. Jesus Cristo, o perfeito Cordeiro de Deus, é o único que pôde fazer isso. E louvado seja Deus pelo sacrifício único do nosso Salvador. Em Hebreus capítulo 7, versículo 28, que não necessitaste, como os sumos sacerdotes, oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele, agora do outro lado aqui, comparando Jesus Cristo com os sumos sacerdotes,
Porque isso fez ele quantas vezes? Uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Que grande sacrifício! Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo uma única vez. Louvado seja Deus por esse sacrifício único. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, nós também encontramos um versículo que diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Maranata, vem Jesus. Mal posso esperar a sua volta, mas Jesus veio e ele ofereceu-se uma vez na cruz, e foi só necessário essa única vez. Louvado seja Deus por isso. E continuando no versículo 10 do capítulo 10, também de Hebreus, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, ou seja, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, em versículo 12 do mesmo capítulo, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Irmãos, tem muitas coisas que eu procuro fazer da melhor forma possível, para que seja feito apenas uma vez e não seja necessário repetir. Vocês são assim também? Quem gosta de ficar repetindo, não deu certo, eu vou fazer de novo, não deu certo, eu vou fazer de novo. Eu não gosto. Agora eu já ouvi falar de alguns, eu prefiro aprender no erro mesmo. Eu prefiro aprender apanhando. Eu falei, sério? Tem gente que é assim? Eu não sou. Eu procuro fazer certo a primeira vez para não ter que repetir. Mas eu sou falho. Quantas vezes a gente tenta fazer e depois volta e vê, pixa, não ficou certo, vou ter que refazer. Não deu certo, vou ter que fazer de novo. Errei, vou ter que corrigir. A vida toda é assim, pois nós somos falhos. É raro a gente conseguir acertar na primeira vez. Mas o Cordeiro de Deus acertou. Ele não teve que repetir. Ele veio, se ofereceu uma única vez pelos nossos pecados, e glória a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, esse sacrifício do Novo Testamento, o sacrifício do Cordeiro de Deus, foi um sacrifício completo, um sacrifício total. Não foi nada parcial. Filipenses capítulo 2, versículo 7, eu compartilhei esse versículo hoje cedo na Igreja dos Surdos. Eu disse, o versículo diz, mas, falando de Jesus Cristo, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vocês imaginam a glória do céu? A gente só pode imaginar, porque os nossos olhos nunca viram o céu, mas imagina um lugar perfeito, sem mancha, e a glória de Cristo, o Rei dos céus ali, Filho de Deus, Deus perfeito, tem tudo que alguém poderia querer. Imagine então, para ele vir a este mundo e entregar-se, foi um sacrifício muito grande. Ele deixou sua glória, a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, ele deixou tudo para trás, ele deixou a sua glória, ele deixou tudo aquilo para vir e se tornar humano, para vir sofrer como os humanos sofrem, para que ele pudesse tropeçar e ralar o joelho como criança, para que ele pudesse levar um surro de um amigo que não gostasse dele. Isso é que tudo aquilo ele sofreu, mas sem pecado, se preparando para o dia da sua crucificação. Mas ele esvaziou-se de si mesmo. Ele veio, a Bíblia diz em Mateus 20, versículo 28, ele não veio como rei, ele não nasceu como um príncipe, mas ele esvaziou-se e disse, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, não há sacrifício maior do que o sacrifício de Cristo. E não foi só o sacrifício da cruz, começou quando ele deixou a sua glória. Já só o fato de ele vir se tornar humano foi um grande sacrifício. E ele passou tudo isso porque ele sabia que teria que morrer na cruz pelos nossos pecados. E ele aceitou tal sacrifício. E chegando na cruz então, veja o que Isaías capítulo 53,
versículo 5, diz sobre este sacrifício de Cristo. E leia este versículo e prepare o seu coração para a ceia do Senhor nessa noite também, o tamanho do sacrifício que Cristo fez por nós. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo sofreu até a cruz do Calvário, e foi um sofrimento muito grande. Continuando no versículo 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então Jesus Cristo foi julgado ali, inocente, ele não teve que se defender, e ele foi até a cruz do Calvário, foi espancado, sofreu por nós o que nós merecíamos receber, tudo isso por causa dos nossos pecados, e ele aceitou tudo isso. Mas irmãos, eu gosto de lembrá-los que o fato do sofrimento físico de Cristo ter sido tão grande, não foi a pior parte do seu sacrifício. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus, estava ali naquela cruz, sangrando, passando vergonha, desnudo, sofrendo de tal forma, ele tomou sobre si os nossos pecados. E naquele momento, pela primeira vez na história da eternidade, Filho de Deus, ele tomou sobre si pecado, e Deus então não pôde manter aquela relação íntima com o seu Filho, porque Deus é santo e Deus não pode ter comunhão com o pecado. E Deus então teve que afastar de seu Filho. Foi naquele momento que Jesus Cristo disse: Pai meu, por que me desamparastes? Ele então, creio que naquele momento foi o momento mais doloroso para Cristo. Não só o sofrimento físico, mas a emoção que ele passou ali, o sofrimento emocional, em ter que ver o seu Pai virar as suas costas para o pecado que ele estava carregando. Então, um sacrifício total em nosso lugar. Mas o quarto ponto traz uma boa conclusão a este sacrifício. Foi um sacrifício eficaz. Ou seja, deu certo. Não foi necessário repetir, como no Velho Testamento. Olha só, Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, Jesus Cristo, ele traz o perdão, ele quita a nossa dívida do pecado, como diz lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo pagou a nossa morte, e ele então nos perdoou as nossas ofensas, tudo pelo seu sangue, e pela sua morte, ali na cruz do Calvário. Voltando ao que diz em João capítulo 1, versículo 29, quando João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dos milhões de cordeirinhos e animais que foram sacrificados durante os 4.000 anos do Velho Testamento, nenhum pôde tirar nenhum pecado sequer do coração de homem algum. Não importa o tamanhozinho do pecado, aquele sacrifício não tirava pecado de ninguém. Era um símbolo, uma fé que Jesus Cristo um dia viria e que ele poderia tirar o perdão permanentemente, dar o perdão a todos. Então, em 1 Pedro 1, versículo 19, nós percebemos isso, que diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Todos os outros animais foram animais com algum defeito, né? Talvez não por fora, mas eram carnais, não tinham o sangue perfeito e precioso de Jesus Cristo. Somente o Cordeiro de Deus é o Cordeiro imaculado e incontaminado. Então, graças a Deus que ele sim, na cruz do Calvário, conseguiu
oferecer um sacrifício eficaz, um sacrifício que iria perdoar os nossos pecados, não como os do Velho Testamento. E para finalizar, 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Olha, eu não vejo como poderia ser mais eficaz do que isso. Um sangue puro foi exigido, né, para o perdão e a remissão dos nossos pecados, mas não foi apenas para perdoar uma certa quantidade de pessoas. Não tem um limite, né, de quantidade. É como quando eu vou lavar roupas, e eu lavo de vez em quando, viu? É mais a minha esposa, mas eu lavo, já lavei roupa, sim. Você vai depois do culto, pastor, não lava roupa não. Quando eu lavo roupa, você joga na máquina e joga um tanto de sabão. Pode até ser que tira as manchas, mas às vezes não tira, né? Mas tem um limite do que você pode jogar naquela máquina. O sangue de Cristo cobre o pecado de todos. O pecado de todos. Nós estamos hoje com uma população de 8 bilhões na Terra, né? Mas imagina quantas pessoas já morreram nos últimos 6.000 anos. O sangue de Cristo pagou pelos seus pecados também? Sim. Soma todos aqueles com os 8 bilhões, e quantas pessoas ainda hão de nascer? O sangue de Cristo é o suficiente para pagar e quitar a nossa dívida e as de todo o mundo. Louvado seja Deus pelo Cordeiro imaculado, pelo sacrifício perfeito de Deus, pelo aquele Cordeiro que veio, nasceu numa manjedoura, pelo sacrifício perfeito feito na cruz do Calvário. E nós então nessa noite, quando nós estamos comemorando a ceia, lembremos do sacrifício puro e perfeito de Cristo, com gratidão no coração, pelo nascimento dele e pela sua morte. Oremos.